Olá pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo da disciplina de Controle e Melhoria da Qualidade, irei apresentar um pouco da evolução dos paradigmas dos sistemas produtivos e como a qualidade foi influenciando ao longo desses avanços. Então, para iniciar, é interessante a gente lembrar um pouco da história dos sistemas de produção, da forma como era produzido é, os produtos na época, né? Então, lá no século XVI até o século XVII, existia ainda muito trabalho artesanal, oficinas que desenvolviam e produziam os produtos e dependiam das habilidades das pessoas envolvidas dentro dessas oficinas, né? Então, existia produção, mas a produção era muito individualizada. Cada um produzia todas as etapas do seu processo produtivo, vamos dizer assim. A partir do século XVII, final do XVII, começo do XVIII, ou meados do XVIII, houve uma primeira revolução industrial, onde, a partir da criação do motor a vapor por James Watt, iniciou a mecanização das tarefas. Então começou a surgir os grandes conglomerados industriais que produziam altos volumes até certo ponto. E a partir dessa revolução, né, a partir da criação do tear mecânico, começou então esse avanço ou a formação das indústrias como a gente meio que conhece hoje. Porém, ainda existiam vários pontos falhos nesse processo de fabricação. E aí, no final do século XIX, Taylor, com seu trabalho lá da administração científica, acabou implementando algumas melhorias, alguns métodos para melhorar esse processo de administrar os processos produtivos, seja por meio de estudos de tempos e métodos, seja por meio de padronizações das operações. E o principal é, feito, vamos dizer assim, o principal item que Taylor propôs foi a divisão dos trabalhos, né? Então, preparar o operador certo para a operação certa. E com isso começou a obter alguns resultados, melhorias nos seus resultados. Aproveitando das ideias de Taylor, logo no século XX, início do século XX, surgiu Ford, com, que hoje é conhecido como Fordismo, que ele começou a desenvolver, ele aprimorou as ideias de Taylor, implementou a primeira linha móvel que se tem notícia, onde o operador ficava parado realizando a mesma operação, então a especialização do operador. E os produtos que estavam sendo processados passavam por essa linha. Então, com isso veio o balanceamento de linha, veio a produção de altos volumes, que desencadeou o que hoje é chamado de produção em massa. E dentro desse seu processo, nunca antes tinha sido atingido níveis de produtividade como Ford conseguiu alcançar, né? Aumentando em vários porcentos a sua produtividade ao longo dos tempos. Porém, até então, o foco era na produção, empurrar o produto para o cliente. E aí, meados do século XX, veio as grandes guerras, é, modificaram a forma de produzir, teve também a queda da Bolsa de 29, onde começou a surgir no Japão uma nova forma de se pensar por meio do sistema Toyota de produção, sistema japonês de produção, é, produção enxuta, tem vários sinônimos, vamos dizer assim, os feitos que se iniciou lá na Toyota no Japão. Então, imagina lá, por volta dos anos 50, 60, o Japão estava devastado por causa das guerras, da bomba atômica principalmente, e eles começaram a procurar meios de se reerguer. E analisando o sistema americano, né, Ford é o precursor do sistema americano de produção, eles começaram a desenvolver novas técnicas, novos meios de se pensar o processo produtivo e pensando de forma mais enxuta, né? Por isso, produção enxuta, que buscava eliminar os desperdícios existentes no processo.
E esses desperdícios não só melhoraram o processo produtivo, como também buscaram eliminar defeitos, produzir retrabalhos, reduzir os desperdícios de movimentação, entre outros fatores. E aí, o que isso tem a ver com qualidade? Muitas das ferramentas, muito do conceito qualidade começou a surgir lá na época do Toyota, né, no pensamento japonês. Muitas das técnicas e ferramentas que iremos ver ao longo desse curso foram desenvolvidos nessa época, começaram a ser desenvolvidos nessa época com a Toyota. E aí houve também mudança da forma de se pensar, né? Atualmente, a produção está mais orientada ao cliente, é necessário sistemas mais flexíveis. Então, o sistema produtivo vem se evoluindo ao longo dos tempos, né? Não parou essa evolução. O que mudou, assim, a forma de Ford pensar e da Toyota é a forma como o cliente está inserido nesse ambiente. Ford, com sua produção em massa, vem com o sistema empurrado. Então, produz e empurra para o cliente para tentar vender. A Toyota, o sistema japonês, já inverteu essa lógica onde o cliente tem que puxar a produção. E aí vai impactar de várias formas, né, o meu processo produtivo. Para comentar, eu falei da primeira revolução que deu o boom das indústrias. No artigo de Santos e seus colaboradores, que apresentam um pouco da indústria 4.0, desafios e oportunidades, eles apresentam essa figura, onde é possível ver essa evolução das revoluções industriais. E em cada uma delas, houve melhorias nos processos, buscando produzir com maior eficiência, maior eficácia, conseguindo atingir níveis de qualidade também desejados. E aí mostra um pouco da evolução tecnológica, né? Então, o primeiro foi lá o tear mecânico. O segundo já vem a implementação da energia elétrica, novas formas de geração de energia. Então, que impulsionou a produção em massa, impulsionou as grandes indústrias, né, na fabricação de produtos. A terceira revolução já aproveitou os avanços tecnológicos, onde as máquinas, a implementação de máquinas não foi só a implementação da máquina, mas início da automação, né, início da forma de se trabalhar de forma mais autônoma, de forma mais robotizada, vamos dizer assim. E aí a última, a mais recente, ainda está com grandes discussões, grandes itens sendo desenvolvido, que é a quarta, que está relacionada à conectividade, né? A indústria 4.0, uso de internet, uso da comunicação para gerar a produção mais smart, né? Como está aí a Smart Factory. Mas é a troca de informações necessárias para o processo produtivo. Então, ao longo dessas revoluções, houve vários avanços também no setor das ferramentas da qualidade. Então, independente qual é a época da revolução, qual é a forma de se pensar, todo sistema produtivo respeita esse formato básico. Vai ter uma entrada de recursos, de materiais oriundos do seu fornecedor. Então, esses recursos vão participar do meu processo de transformação. Desse processo de transformação existirão N processos, podem existir N processos, e vão gerar como saída um produto ou serviço que o cliente enxerga valor nele, né? Então, a ideia do sistema de produção, do processo produtivo, é sempre agregar valor nos materiais que estão sendo produzidos, nos produtos produzidos, para que o cliente consiga enxergar esse valor agregado. E aí vem já um pouco da questão de qualidade. Valor agregado pode ser uma das formas de se definir qualidade perante ao cliente. Então, aquilo que o cliente enxerga como valor. Então, a gente pode, as empresas de forma geral, as indústrias, os prestadores de serviços de forma geral, sempre vão trabalhar com essa ótica de tentar agregar valor e não somente custo. Então, a gente pode pensar na indústria de automóveis.
qual indústria agrega mais valor na ótica do cliente, né, na hora de escolher o produto, o seu automóvel, ou qual construtora, e assim para qualquer outra empresa que produz um bem ou serviço. Então, dentro desse conjunto de elementos que se interrelacionam, o objetivo sempre é gerar valor ao cliente, não gerar tanto custo, né, otimizar os processos. E todo o sistema de produção está envolto em um ambiente cada vez mais complexo, vamos dizer assim, de se lidar, né? A globalização, as relações, o desenvolvimento das cadeias de valores, das cadeias produtivas, da internacionalização, né, dos processos. Então, tudo isso geram fatores que devem ser controlados para atender à necessidade do cliente. Então, nesses ambientes, acabam influenciando a forma de se produzir e, consequentemente, elementos de qualidade para o que o cliente vai enxergar. Um exemplo fácil de mostrar que esse ambiente influencia das mais diversas formas é a questão da pandemia atualmente, né, em 2020, que a gente está vivendo. Então, dentro desse processo, o Slack também elencou 8 objetivos de desempenho. O primeiro é a qualidade propriamente dita, né? Então fazer as coisas certo, fazer certo as coisas ou as coisas certas. Então é entregar o produto da melhor maneira possível para o que o cliente deseja. Então isso envolve reduzir custo, envolve aumentar a confiabilidade, envolve não agregar tanto custo, né, de defeitos de processo produtivo. A gente pode listar também a velocidade, que tem a ver com a rapidez de se entregar o produto, que você tem que esperar para a entrega do produto ou serviço. E aí, a velocidade ou rapidez pode influenciar na qualidade do produto. Tem também a confiabilidade, que é o produto estável, o produto que é feito no tempo certo, entregue no momento certo, né, nas datas prometidas. Isso também influencia a qualidade do produto. A flexibilidade, que é um item, vamos dizer assim, mais atual, que é ter processos capazes de ser alterados, de serem modificados, conseguir você modificar a quantidade que está sendo produzido, o que está sendo produzido, o como está sendo produzido, o quanto está sendo produzido. E por fim, custo, como eu falei, é um elemento vital para qualquer processo produtivo. Qualquer gestor vai controlar o custo e, dependendo da forma como ele controlar custo, vai influenciar os outros objetivos. Por isso, é extremamente complicado você conseguir atingir esses 5 objetivos de desempenho. Tem sempre que fazer um trade-off entre eles, uma escolha difícil entre eles. E aí vem importante a participação dos stakeholders, das partes interessadas. Então são eles que vão ditar, vamos dizer assim, o que tem que ser, quais caminhos serem seguidos, né? Então buscar qualidade, mas não aumentar custo. Então são fatores que geram complicações na hora de se decidir. E dentro desses objetivos, a gente tem os próprios fatores competitivos, né, que é aquilo que é valorizado pelo cliente. Então, um dos primeiros fatores seriam os fatores ganhadores de pedido, ou seja, é aquele diferencial que vai fazer com que o cliente escolha o seu produto. Então, pode ser, muitas vezes, nós mesmos, pensando nós como consumidores, acabamos comprando os produtos que até então a gente não pensava porque está em promoção no mercado ou na rede, em alguma loja online. Então, o fator custo, o fator preço influenciou a sua aquisição. Mas pode ser questões de qualidade, vários fatores que até então o cliente não enxergava, mas que faz com que ele mude de opinião e que gere essa compra, né, que consolide esse pedido. Tem um outro fator que também é extremamente importante, que são os qualificadores. Então, tem um nível mínimo de qualificação que o seu cliente vai desejar. Então, são os requisitos, são os atributos de um determinado produto que faz com que ele vai escolher ou não. Então, se pensar um carro,
se ele tem porta-mala grande ou não, se ele consome muito ou não. Pensando num apartamento, quantidade de quartos, quantidade de metragem, se tem varanda gourmet ou não. Então, esses níveis de qualificação são aquele mínimo que o cliente vai buscar para adquirir o produto, um certo produto da empresa. E tem um terceiro, que são os menos importantes na ótica do cliente, mas que pode influenciar muito na decisão da empresa. Às vezes a empresa é preciso enxergar o cliente, como eu falei, e não despender tanto valor, tanto tempo em fatores menos importantes, que o cliente não visualiza como importante, e deixar demais fatores de lado. Então, é trabalhar, conhecer o seu cliente, conhecer o seu mercado, conhecer o seu ambiente. E aí, todos esses elementos que eu comentei, entra o entendimento atual sobre qualidade, que vai muito da satisfação do cliente, de reconhecer aqueles requisitos latentes que eles desejam. Então, eu posso ter adequação do uso do produto, o cliente se adequar ao uso ou o produto se adequar ao uso. Qual que é a forma correta de se pensar? Quem nunca instalou algum aplicativo no celular e depois desinstalou por algum problema é, na sua interface ou não gostou muito, não se adequou ao uso? Um segundo item é as especificações, conformidade às especificações, características e atributos que o produto tem que possuir. E também adequação ao custo, como eu falei, é, muitas vezes esse é o fator determinante na escolha de um produto A ou produto B. Então, esses três fatores auxiliam no entendimento da satisfação do cliente perante a qualidade. E aí tem também uma organização internacional que cuida dessa padronização e normalização, e ela define qualidade como o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Ou seja, eu preciso ter processos padronizados, normalizados, estruturados para conseguir atender essa satisfação do cliente. E não só esses meus processos vão influenciar, como o ciclo de vida também influencia. Então, assim como nós humanos temos nosso ciclo nasce, cresce, se reproduz e morre, os produtos têm mais ou menos a mesma curva, vamos dizer assim, de crescimento. E aí, cada uma dessas etapas acaba influenciando o consumidor de uma forma, acaba influenciando a empresa a tomar medidas de uma forma que melhor convém. Pegando a ideia do ciclo de vida, quem nunca também comprou um aparelho eletrônico é, mais atual, de versão anterior, depois que lançou uma versão mais nova, seja um celular, seja um computador, alguma coisa do tipo, porque os requisitos existentes na versão anterior te satisfaz e consequentemente o custo também é menor, né? Eles diminuem o custo para poder vender, por causa do lançamento de um novo. Então, o ciclo de vida também vai influenciar de certa maneira. Então, dentro desses conjunto do ciclo de vida, é importante alinhar os objetivos de desempenhos que eu comentei lá atrás. Então, alinhar a necessidade do consumidor, alinhar com como o concorrente está trabalhando, como o concorrente desenvolve suas atividades, junto com esse estágio do ciclo de vida. Né? Então, tudo isso, de certa forma, tem que ser pensada ao se gerenciar, ao se controlar, ao se aplicar conceitos da qualidade. Para finalizar o vídeo de hoje, eu deixo essa afirmação de Garvin: se a qualidade deve ser gerenciada, precisa primeiro ser entendida. E essa resposta, né, o como fazer isso, a gente começa a discutir mais no próximo vídeo. Então, mas já adiantando, envolve muito do que eu comentei anteriormente, envolve muito de customização, envolve muito de ferramentas que a gente vai ver ao longo desse curso.
Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo. Abraços.